Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não vou falar da gasolina nem do combustível. Na verdade, eu vou falar de tudo que está retrocedendo neste país nos últimos 2 anos pós o golpe parlamentar e a assumida do Temer no nosso governo. Aumentou tudo. Claro que o aumento da gasolina e dos combustíveis e do gás, o caso da gasolina influencia diretamente na economia do nosso país e o caso do gás, somente o da cozinha, influencia direto na renda da família brasileira. Mas eu quero falar das soluções em que meteram o nosso país, essa crise econômica, social, política que nosso país está vivendo. Claro que a parte política, nós temos uma certa responsabilidade, porque se esgarçou a disputa política entre as forças políticas, entre os nossos partidos, e o judiciário brasileiro, que também tomou parte desse processo da disputa, com uma forma autoritária, intervém na solução dos problemas do nosso país de uma maneira equivocada, autoritária, que está cometendo atrocidades e injustiças, à medida que faz seleção de julgamento, seleção de investigação e, conforme denúncias que já está ficando claro para o nosso país, está usando o instrumento da prisão coercitiva, o instrumento da delação como parte do processo de julgamento, favorecendo este ou aquele, e conforme a simpatia ou interesse político do juiz ou do Ministério Público, assim como condena aqueles que o julgam como adversários na política do nosso país. Só tem uma solução para consertar isso, tanto a economia quanto a questão política e os problemas sociais, consequência dessa política econômica desastrada que está sendo implementada no nosso país. É as eleições que se aproximam. Nada como passar para a mão do povo a solução. É dar a autoridade ao povo a escolha de governantes e de governos que possam solucionar este problema. É através da democracia que o Brasil encontrou o seu caminho. E é através da democracia e, portanto, da maioria da vontade do povo que pode escolher governantes com autoridade de solucionar os graves problemas do nosso país. Então, por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos convencidos de que a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos colocar como parte do debate político nas eleições de 2018 como solução para tirar o país dessa crise. E por isso, nos próximos dias, a partir de domingo, nós vamos lançar em todo o Brasil a pré-candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e dialogar com todos os setores, através de seminários, de debates, um programa de governo que vá ao encontro e à solução dos problemas econômicos e sociais do nosso país. E nós vamos debater claramente por que votar no Lula, por que queremos que o Lula volte.
E nós vamos exatamente com a autoridade depois de todo este processo de condenação política, de condenação moral contra o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores ainda é um maior partido que pode vanguardear uma frente política capaz de propor ao país, através de um programa de governo, soluções para os problemas que estão a afligir o nosso povo e a nossa gente. Nós temos autoridade para isso. O Lula tem autoridade, inclusive perante o mundo. Foi através do governo Lula que nós resgatamos a soberania perante os outros povos. Inclusive, mudamos a geografia econômica mundial com a criação do G20, com a criação dos BRICS. Foi através de programas sociais e de inclusão social no nosso país que adquirimos autoridade perante outros povos. Por exemplo, o programa de combate à fome, aqui, onde o Lula foi defender perante o plenário da ONU, o combate à miséria, o Fome Zero, criado no nosso governo, que ganhou respeito internacional e tirou mais de 42 milhões de brasileiros da pobreza absoluta, número equivalente à população do Canadá. Vejam a magnitude dessa ação política. Nós temos autoridade para dialogar com a juventude brasileira, porque nós criamos escolas técnicas e universidades, cerca de 18, nos governos de 12 anos do governo do PT. Criamos programas de inclusão no ensino superior, como o ProUni, o FIES, e inclusão social para trazer dignidade para a família, não só o combate à fome, mas programas de inclusão, de dignidade, como Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. E colocamos a mulher como titular na gestão da dignidade da família, para ser titular de algumas situações, como o programa Minha Casa Minha Vida. Políticas econômicas com crescimento econômico e distribuição de renda, como a criação do PRONAF, como para poder investir e valorizar a agricultura familiar. Isso criou condições de que 70% da produção de alimentos para a mesa do povo brasileiro, 70% vem da agricultura familiar. Mas também nós não deixamos de valorizar a grande agricultura do agronegócio, com aumentos de investimentos que, quando nós pegamos o governo, tinha investimentos de financiamento de 28 bilhões. No último anos do governo Dilma, chegamos a 180 bilhões a serviço do financiamento do agronegócio. A criação do PAC no investimento da infraestrutura do nosso país, como estradas, portos, aeroportos, que aí gerou capacidade de crescimento da indústria da construção civil, que era um setor muito importante para a geração de emprego. Foi a partir dessas políticas que nós geramos cerca de 20 milhões de emprego no nosso país. Então, é com esta autoridade que nós defendemos a candidatura do companheiro Lula. E vai ser 15 de agosto. Nós vamos lá no TSE registrar a candidatura do Lula. Porque o Lula, mesmo preso, ele não perdeu os direitos políticos. E nós vamos exatamente fazer esse debate jurídico de que ele tem legitimidade para registrar sua candidatura. Então, o PT não está fazendo chincana jurídica. Nós vamos brigar pela legitimidade
da candidatura do Lula e vamos registrá-la. E vamos fazer a questão do debate, porque o próprio TSE, os TREs e o TSE já legitimou, nos últimos anos, pós a lei da ficha limpa, cerca de 145 candidaturas de prefeitos, vereadores, que concorreram sob a condição do questionamento da ficha limpa e depois assumiram. Próprio TRE, TSE, deu, depois de eleitos, esses que estavam questionando a sua inscrição, a sua legitimidade em candidaturas, deu posse para cerca de 10 ou mais que lograram vitória. Tem um caso até de um prefeito que estava preso, fez as eleições, ganhou as eleições e teve que assumir pós a vitória nas urnas. Portanto, nós temos condições de registrar a candidatura do Lula, fazer o debate jurídico, fazer a sua defesa, vamos usar todos os instrumentos de recursos para assegurar a legitimidade da candidatura, porque a autoridade política, o PT tem e o companheiro Lula tem um legado para poder dialogar com a população brasileira e assegurar a sua vitória para retomar o Brasil no rumo que nós estamos construindo, um Brasil para todos, um Brasil que tenha capacidade de desenvolvimento, crescimento econômico, distribuição de renda, inclusão social e financiar políticas públicas para trazer dignidade, cidadania para o nosso povo e para a nossa gente. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente.